Olá, estudantes! Vamos aí para a nossa segunda semana, nosso segundo encontro, em que estamos discutindo as temáticas relacionadas à disciplina de Linguística 1. Então, hoje nós daremos continuidade com as unidades 2 e 3 do nosso material de estudo, onde discutiremos alguns pontos necessários para vocês compreenderem posteriormente, não só esse momento que nós vamos discutir, mas também quando chegarmos lá na teoria específica de Ferdinand de Saussure, nas próximas unidades, certo? Vamos lá então? Vamos dar início então à nossa continuar aí nosso material, né? Nossas discussões de Linguística 1, em que nós trazemos aí, vocês já perceberam que aqui nós temos alguns livros antigos, já é para contextualizar que nós vamos fazer aí um retorno bem antes agora do século XX, especificamente 1916. Nós vamos voltar lá para o Egito, lá para a Grécia, Roma, esses períodos aí bem anteriores aí ao nosso século XX, para compreendermos muitos fatos relacionados à língua, né? Um pouco aqui de linguística histórica agora, né? Vamos abordar. Temos aí a sampola para significar o tempo em que ele faz todo sentido para muitas coisas que nós pensamos hoje, e não foi diferente para Saussure, quando ele pensou a teoria da língua a partir de um campo científico, né? Criando aí a sua teoria da língua. Certo? Trouxe aqui uma informação de um grande linguista denominado Carlos Alberto Faraco, né? Ele produz muito, tem muito material interessante para ser lido. Em uma de suas obras ele disse: é claro que a realidade linguística não está marcada apenas pela diversidade. Sempre há tendências unificadoras que buscam estabelecer modelos de fala e de escrita para uso social amplo. Então, aqui quando ele diz dessas tendências unificadoras, né, nós vamos compreender aí durante o percurso aqui do nosso bate-papo, né, que essa tendência de se impor um modelo de fala e que isso também não acontece por acaso, né, conforme nós vamos entender aqui nos segmentos. O cronograma geral, hoje nós trataremos aí das unidades 2 e 3, e a unidade 2, denominada Estudos da Linguagem Humana, Percurso Histórico. Então, nós vamos fazer um retorno muito antes da linguística ela se concretizar como uma ciência, né, uma ciência que trata da língua especificamente, tá? Então, o objetivo é apresentar os primeiros estudos da linguagem humana em pontos geográficos específicos. Há muito a que se debater, né? Mas, para hoje, dentro desse contexto de linguística histórica, nós vamos conceituar um pouquinho, abordar um pouquinho sobre os estudos da linguagem humana no Egito, na Índia, na Arábia, Grécia e Roma. E eu trouxe aí hoje como reflexão para vocês pensarem, né, para nós, como a língua que falamos e escrevemos hoje recebe ou recebeu influência dos acontecimentos sociais, políticos e econômicos dos nossos ancestrais. Então, essa reflexão ela é bem cabível, porque nós vamos compreender ao longo aí do processo da nossa disciplina, como muitas coisas que aconteceram aí em anos muito antes de Cristo, como hoje faz todo sentido ainda nos estudos da linguagem, tanto hoje como no período em que Saussure delimitou e criou e apresentou a sua teoria específica da língua, certo? Vamos lá, então? Gente, então, como eu disse, nós vamos tratar, dentro dessa abordagem da linguística histórica, nós vamos abordar aqui os estudos da linguagem humana no Egito, né? Então, o Egito, nós estamos muito longe, né? É algo bem palpável historicamente, que nós estamos falando de uma civilização, de uma sabedoria incrível em diversos campos, mas para nós o que é importante é apresentar para vocês em relação aos estudos da língua, né? Um povo muito inteligente, que canalizava água, de aquedutos, né, de obras de arte, engenharia, arquitetura, veja aí as pirâmides, né? Até hoje muito visitada, pontos turísticos, de exuberância, justamente
pela inteligência diante de uma tecnologia ainda muito primária, né? Mas em relação à língua, qual que era a pretensão desse país, né, desse lugar, desse ponto geográfico egípcio? Como precisavam de milhões de operários para construir as pirâmides, o que era necessário? Unificá-los. Unificá-los o quê? Para falar a mesma língua. Vocês imaginaram esses monumentos todos, com milhões de operários? Claro que ocorriam muitos acidentes, morriam muitos, né? Então, nessa condição de milhões de operários para trabalhar nessa construção arquitetônica, já imaginou a bagunça que era cada um falando uma língua própria, uma língua nativa, a língua da sua região? Então, diante dos estudos da linguagem, a pretensão do Egito era justamente unificar essas línguas, né? As pessoas que falavam, que trabalhavam aqui, como eram muitas pessoas com suas diferenças, né? Diferenças de personalidade, inúmeras diferenças, mas também linguística. Então, cabia o quê? Na condição de Estado, delimitar qual língua, ensinar, impor, né? Então, aqui a gente já começa a perceber como que língua e Estado, eles estão muito atrelados. Então, língua e Estado, eles sempre vão caminhar juntos, né? Então, por questões políticas, por questões econômicas, e o Estado, que sempre está na defesa de uma classe, geralmente a classe dominante, a classe que predomina por seus bens materiais, por seus recursos financeiros, por suas influências políticas. Há também de se impor uma língua, né? Há de se impor uma língua, e mesmo que não se controle, porque a língua é fluida, mesmo que não haja esse controle, sempre se delimita qual que é a língua perfeita, qual que é a língua ideal. E o Egito aqui já começa a mostrar aí nos primórdios essa tendência de dominação também, de uma luta de classes, e que uma das questões para se promover essa luta de classes e impor o seu modelo, impor a sua moda, impor o seu estilo de vida, impor o seu padrão de consumo, por que não começar pela língua, que é algo aí que atinge a todos nós, certo? Então, essa é a característica do Egito que é importante para nós. Dando continuidade, nós vamos chegar em um outro país, né, que é a Índia. Nós estamos tratando de uma Índia muito antiga também, e quando a gente se fala em Índia, vem muito essa questão da religiosidade, desse saber sacro, né? Então, o que era comum lá, essa religiosidade, essa sacralidade que imperava, e até hoje, né, quando a gente pensa na Índia, a gente pensa muito em yoga, em meditação, todas essas questões ainda vêm. E isso não acontece por acaso e não é de hoje, né? Nós temos aí uma antiguidade em que muito bem marcada pela religiosidade, pelos hinos sagrados, em uma língua específica, né, que é a sânscrita védica. E essa língua, ela era considerada pelo povo indiano uma língua divina. Essa língua divina, ela era oralizada. Então, ela não era registrada justamente para isso, para que ela não se dispersasse, para que as pessoas não copiassem. Então, o sacerdote, eu não sei o nome, se era esse específico, ele precisava decorar todos os rituais religiosos nessa língua para disseminar. E chegou-se um determinado momento em que começou a perder o controle e essa língua começou a variar demais, né? Então, eles precisavam ter um controle maior. E aí veio-se a necessidade de registrar essa língua, de marcar essa língua. E o que é importante para nós, estudantes, em relação ao estudo da linguagem humana na Índia, é o gramático denominado Panini ou Panini. Então, esse gramático, ele é marcado historicamente porque ele é o que historicamente que se tem notícia, ele foi o primeiro gramático a criar a primeira gramática, né? Então, a primeira gramática que nós temos notícias é desse teórico, desse estudioso
Panini, denominado Panini. O que tinha nessa gramática? Os rituais religiosos que até então eram oralizados, eles passaram a ser registrados pela escrita. Então vejam aqui que essa gramática de Panini, ela tinha um objetivo específico, que era marcar e registrar os rituais religiosos até então oralizados. Dando continuidade aqui, pessoal, nós chegamos agora em um outro ponto. Nós chegamos na Arábia. Então, qual que é as características básicas da Arábia? O nacionalismo, né? Nós temos aqui o nacionalismo, que o povo árabe era um povo que tinha muita sede para expandir o seu território. Então, além dessa característica de expansão territorial, e aí entra de novo a questão língua e Estado, né? Claro que você chega num lugar, você domina um povo, impor a tua língua é uma questão de poder muito forte e também de dominação. Já imaginou o que fizeram aqui com os índios quando colonizaram o Brasil e passaram a impor a língua portuguesa? E não a língua nativa deles, começaram a perder força. Então, isso também é uma denominação de poder. A língua, essas questões de língua, política e Estado, elas sempre estão atreladas. E nós, linguistas, temos que ter pelo menos essa noção de quanto isso é muito forte e muito imbricado. Em relação, gente, à Arábia, tem uma outra questão aqui, a religiosidade. Como a Índia, né, que tinha lá os seus rituais sagrados, nós temos aqui também o Alcorão, ou Corão. A gente encontra essas duas formas de registro, que também era um livro sagrado, que, claro, teria que não só mantê-lo para o seu povo, mas também para os povos conquistados, disseminar essa religiosidade. Então, vocês vejam aí a importância de chegar em um lugar e impor a língua, impor sua língua, impor sua religião, impor seus costumes. Então, além disso, em relação à Arábia, é muito importante a gente pensar nessas duas tendências, que fazem toda a diferença também nos estudos futuros. Foi daqui, dos estudos linguísticos da Arábia, que se pensou nesses dois temas, que é muito comentado, que é o analogismo e o anomalismo. Vejam, o analogismo significa analogia, semelhanças. Então, são a pureza, é a pureza da língua, uma língua pura, uma língua que não tem misturas, uma língua em que você pode pensar naquela questão do signo, não como algo arbitrário, mas como algo natural, algo que é puro, algo que é por ela mesma, essa língua por ela mesma, com essas denominações por meras semelhanças. E tem também o anomalismo, que é a normalidade da língua. Então, aqui nós entramos nessas duas questões de variações, de pensar uma língua que é homogênea, uma língua que não muda, uma língua que é pura, uma língua que é de madeira, e pensar no anomalismo como uma língua que trabalha essas anormalidades, essas diferenças, essas mudanças que ela vai ao longo do tempo, ela vai passando, certo? Aqui, essas questões, vejam que desde a Arábia, desde lá dos tempos da Arábia, já se comenta sobre isso, e isso vem fazendo parte da nossa história ao longo do tempo, quando a gente pensa aí as questões da história, de uma história linguística, uma história dos estudos linguísticos. Então, esses aqui são os pontos principais em relação à Arábia, pessoal. Chegamos na Grécia. Aqui, a gente já começa a ver a teoria de Ferdinand de Saussure se colocando aqui. A Grécia também é importante para nós, porque aqui a gente já começa a ter uma familiarização de semelhança com a nossa língua, a língua que nós estudamos hoje. Se você olhar o alfabeto, as vogais da Grécia, nós vamos encontrar muitas letras que são parecidas e outras até idênticas com o nosso alfabeto. Então, essa é uma característica da Grécia, um alfabeto familiarizado, consoantes e vogais, conforme
está registrado aí no nosso livro. Uma outra característica da Grécia é a gramática normativa tradicional. Então, sabe essa gramática que nós estudamos hoje, que ela é muito presente aí nos estudos, nas discussões, nos debates contrários, debates favoráveis? Essa gramática vem lá do tempo grego. Então, nós estamos aí em um período muito antigo, muito antes aí da nossa era. Tanto é que há uma divergência teórica aí dos autores, né? Então a gente tem que afunilar, buscar um autor, se familiarizar com ele. Eu vou por aqui, né? Porque há muitas divergências teóricas. Mas o básico é isso. Todos comentam dessa questão da gramática normativa tradicional e essa dicotomia do certo e errado, ou isso é certo ou isso é errado, né, que é o grande debate que nós temos hoje desenvolvido pela linguística. Pessoal, uma outra questão a 3 aqui é essa obra, que é uma obra de Platão, né, um filósofo aí da antiguidade grega. Essa obra denominada Crátilo. Nessa obra vem umas questões muito importantes sobre o signo linguístico. Então, se você estudando a teoria de Saussure, você percebe que Saussure buscou as suas fontes, nas inspirações, em outros teóricos, em outros mestres, em outros filósofos. Essa obra, Crátilo, resumidamente, ela é um debate, um diálogo de três filósofos. Esses filósofos, o próprio Crátilo, Hermógenes e Sócrates, eles discutiam sobre o nome das coisas. Então, aí entra a questão. Uns defendiam que as coisas tinham um nome que era natural, era dele mesmo. O outro discutia que não, que esses nomes eles poderiam ser convencionados. Então, toda essa discussão de Platão em relação à língua, em que se discutia se a língua, o nome que se dava às coisas era natural ou era convencional e arbitrária? Lembra ali na nossa aula número 1, da unidade 1, em que eu já toco nesse assunto do signo linguístico? Então, Alguns filósofos, o próprio Hermógenes dizia que não, que na palavra, entre a relação entre a palavra e a coisa, há uma conexão natural, né? Então, vinha-se da natureza. Esse copo aqui, né, que eu estou tomando água, esse copo chamava copo porque ele tinha algo da natureza em que predominava uma certa semelhança natural, que ele poderia se chamar copo e não outra coisa. Tá. Um outro filósofo já dizia que não, que o nome que se dava às coisas, aos objetos, era uma conexão entre a palavra e a coisa. E essa conexão, pessoal, ela é imposta, ela é feita por uma convenção social. Um determinado grupo de falantes, né, uma determinada comunidade linguística, talvez com uma influência, né, uma influência política e econômica, chegou-se à conclusão que esse objeto que a gente usa para tomar as coisas, tomar água, tomar café, tomar chá, qualquer outra coisa, ia se denominar copo, e ninguém mais se discutiu isso. Se eles falassem que isso aqui ia se denominar uma mesa, seria uma mesa. Olha, pega lá a mesa para eu tomar uma água, isso iria ser muito natural para nós. E foi justamente aqui que Ferdinand de Saussure buscou fontes para pensar sobre o signo linguístico, em que nós discutiremos mais tarde. Certo, pessoal? E agora em Roma? Roma também é um ponto muito importante para nós estudarmos aqui os estudos linguísticos, os estudos da linguagem humana, porque justamente foram os gregos e os romanos que prescreveram uma língua e imporam aos dominados. Então, vejo aqui que nós temos aqui, de novo, a questão da gramática normativa tradicional. Essa gramática veio de uma tradição greco-romana e justamente para impor que só um certo grupo, os doutos, né, os sábios doutos daquela época, os políticos, que iam oralizar em praça pública e fazer política. Só essas pessoas, diante da multidão, do povo que era analfabeto, só essas pessoas tinham acesso a essa gramática para desenvolver um bem falar e um bem escrever.
né? E justamente para se sobrepor, para convencer, para atuar na política, para atuar na educação daquela época. Então, aqui se denominava quem poderia falar essa língua e quem não, né? E hoje nós temos aí toda uma tradição histórica e essa língua vem mantendo aí essa língua amparada nessa gramática lá do povo grego e do povo romano e está aí até entre nós até hoje, provocando muitos debates. Gente, em relação a Roma, o que também é importante sabermos é o seguinte, que a língua latina ou romana, tanto faz, tá, pessoal? Quando eu digo latina e romana, eu estou denominando a mesma língua, justamente porque a língua veio de um ambiente, apesar de ser a língua romana, do povo romano, imposta pelo povo romano nas suas conquistas expansionistas, ela surgiu em um lugar denominado Flor do Látio, né? Por isso, língua latina ou romana. Gente, foi dessa língua aqui, latina, romana, que surgiu a língua portuguesa, justamente pela conquista, não sei se esse é o termo, ou pela invasão do povo romano no condado portucalense, que hoje é o Portugal. E lá se instalou a língua portuguesa, justificando hoje a nossa língua portuguesa brasileira. Eu sempre denomino língua portuguesa brasileira e não só portuguesa, porque nossa língua passou por mudanças. Nossa língua ela tem influências dos povos indígenas, das muitas línguas dos povos indígenas, dos escravos que vieram para cá e por aqui permaneceram nessa condição degradante por 300 anos, né? Então, nossa língua hoje ela não é somente uma língua portuguesa, né? Se nós não considerarmos esses outros povos e tantos outros, italianos, alemães, franceses, que vieram para cá, poloneses, nós estamos esquecendo uma parte da história, né, da nossa civilização, e esquecendo de homenagear esses povos que fizeram parte aí da nossa história. Então, pessoal, o básico da língua romana é justamente isso, a gramática normativa tradicional e a nossa língua portuguesa brasileira, que faz parte da língua portuguesa de Portugal, que veio todo de um processo de expansão pelo povo romano. Então, aqui o básico que eu apresento para vocês dessa unidade 2, os demais detalhes nós vamos encontrar lá na unidade 2, na escrita e na produção da unidade 2 e em outros materiais bibliográficos que estão à nossa disposição. Certo, pessoal? Então, vamos agora passar para a unidade 3. A unidade 3, ela denomina os estudos pré-sussorianos da linguagem, da gramática especulativa à neogramática. Então, aqui, vejam que nós já estamos entrando na teoria específica de Ferdinand de Saussure. Até agora nós comentamos, falamos dele, apresentamos, mas agora nós estamos chegando perto, né? Estamos aí já, né, voltando aí na nossa linha do tempo, estamos aí mais ou menos no século XVII, século XVIII, né? Então, aqui, pessoal, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é apresentar as características dos estudos sobre a linguagem humana anterior a Saussure por meio de gramáticas. Então, eu estou utilizando uma ferramenta, um material didático para explicar como que a língua era concebida antes da apresentação da teoria de Saussure. E qual é a reflexão que eu trago hoje para vocês para essa unidade 3? A reflexão é como ocorreu a influência das antigas gramáticas na teoria da língua saussuriana. Então, como que ocorreu essa influência? De que forma Saussure acabou utilizando dessas teorias todas que estavam aí para amparar na sua teoria da língua de uma forma moderna, né? A partir do ano de 1916, em que foi lançada a teoria, e de uma forma baseada e pautada em dados científicos. Vamos lá? Pessoal, olha aqui, vamos começar aqui pela Idade Média, estamos aí, né, mais ou menos século XIII até século XV. Eu acho complicado lidar com datas, porque as questões de datas, elas divergem muito entre os linguistas que abordam essa questão das teorias da história da linguística.
mais palpável pensar isso no âmbito de um historiador, né? Mas estamos aí mais ou menos no período da Idade Média, e uma das a gramática da Idade Média que predominou, pessoal, é a gramática especulativa. Vamos lá. O próprio nome já diz. Veja, gramática especulativa. Veio do latim speculum, que significa, traduzido aqui no nosso português brasileiro, espelho. Então, o que significa isso, espelho? Transpondo isso para a questão da nossa língua, hoje. Olha, espelho. Isso significa o quê? Que a língua, para essa gramática especulativa, a língua era reflexo da realidade, ou seja, voltamos lá, né? Estamos voltando de novo lá para os estudos lá da Arábia, estamos voltando lá para os estudos lá da Grécia, para a obra Crátilo, em que eles pensam o quê? Se a língua é reflexo da realidade, se a palavra copo é copo porque a natureza ela é algo semelhante com algo natural, não pode ser outro nome, né? Esse recipiente onde a gente se coloca as coisas para tomar, para nos auxiliar a consumir algo líquido, é um reflexo natural. Então, veja aqui uma tendência na Idade Média de algo natural e analogista, né? Algo de semelhanças. E é justamente isso que Saussure vai discordar com a sua teoria do signo linguístico, quando ele a compõe como algo convencional e arbitrário, ou seja, o signo linguístico não é natural. O signo linguístico é convencional e arbitrário, certo? E de onde ele tirou tudo isso? Lá da obra Crátilo, né? E também aqui desse grande teórico denominado Guilherme de Ockham, que mais ou menos em meados do século XIV, ele disse: a língua não é o espelho da realidade. Veja, a língua não há semelhanças entre a palavra e a coisa. Esse imbricamento, esse nome que nós damos às coisas, não é natural, não é espelho da realidade. Isso também foi aproveitado por Saussure quando ele desenvolveu sua teoria a partir das dicotomias e principalmente quando ele desenvolveu essa teoria do signo linguístico, caracterizando-o como convencional e arbitrário e não como algo natural. Certo? Vamos avançar mais um pouquinho? Estamos agora mais ou menos aí século XV até o século XVIII, e esse período que predominou em relação aos estudos linguísticos daquela época é a gramática geral ou de Paul Royal, né? É um termo francês, porque era um mosteiro de uma das cidades da França, e nesse lugar foi desenvolvido uns estudos muito fortes e muito predominantes na época em relação à língua. Nós temos uma obra desse período, que marca esse período, que é denominado Gramática Geral e Racional, ou Gramática de Paul Royal, né? Então, essa gramática ela foi lançada por esses dois estudiosos, Antoine Arnauld e Claude Lancelot, no ano de 1660. Né? Então, qual que era a característica, pessoal, dessa gramática e desse período dos estudos linguísticos? A logicidade e a racionalidade. Veja, lógica e razão, que foi muito bem aproveitado aí por Noam Chomsky na sua teoria linguística do gerativismo, né? Ele pegou toda a teoria de René Descartes, toda essa questão da lógica, e ele utilizou e desenvolveu essa teoria muito importante, muito estudada hoje, que é o gerativismo, né? E essa é uma das características daquele período, que era uma regra geral para todas as línguas. O que eles pensavam? Estudavam as línguas de um modo bem geral e buscavam nessa variedade de línguas, regras gerais que explicavam a base de todas as línguas. Além disso, eles buscavam uma língua, eles defendiam
com esses estudos, uma língua pura, uma língua perfeita, uma língua sem equívocos e sem ambiguidades. Algo impossível, né? Hoje, na atualidade, quando nós pensamos a língua, justamente quando nós ultrapassamos essas fronteiras e pensamos a língua, justamente hoje é uma língua com possibilidades, uma língua que flui, uma língua líquida. Então, essa língua, enquanto sistema fechado, enquanto sistema engessado mesmo, que não muda, essa língua lógica, essa língua, hoje, ela é pensada de uma forma diferente pelas diversas teorias linguísticas. Mas, naquele período, era essa teoria que predominava, era essa concepção de língua que nós tínhamos. Veja aqui um exemplo que eu trouxe aqui de uma das festas juninas que tem aqui na instituição, sempre tem quando é possível, né? Esse ano nós estamos aí num ano atípico, mas em outros períodos, a própria instituição, aproveitando-se de um contexto de festa junina, em que as pessoas usam linguajar para dar cor, para dar vida e alegria para as festas juninas e julinas, né? Veja que a própria instituição lançou um cartaz escrito Sarve, em vez de salve essa data, caipirou, usou o termo festança, veja aqui embaixo, último, né? Então, essas possibilidades aqui são possíveis, porque nós estamos lidando aqui com um contexto de festa junina em que as pessoas homenageiam, né, alguns segmentos, né? Então, e aí as pessoas usam um linguajar específico justamente para dar vida, né, a essas comemorações que nós fazemos. Então, veja, se fosse num período, gente, da gramática geral, essa gramática não nos autorizaria jamais, não era permitido dizer um sarve, um caipirô, um festança e um último. Então, são termos hoje, pela nossa abertura, com a forma que nós contextualizamos e pensamos a língua, que ela pode ser usada em diversos contextos e de forma diferente, que não é assim que eu vou usar a língua em uma redação de vestibular, por exemplo, em uma reunião de RH, por exemplo, né? Eu não vou usar esses termos aí em uma redação, em uma carta de emprego, mas lá na festa com os meus amigos, numa festa junina, ou mesmo num convite para vir em casa, em um momento, um happy hour, um fim de tarde, por que não usar? É possível. Então, é justamente isso que naquele período não era possível a forma que eles concebiam. E hoje há algumas teorias que também não, mas há outras que consideram e analisam tudo isso dentro de um campo científico, certo? Vamos lá? O Brasil, não podemos esquecer o Brasil nesse contexto todo, né, pessoal? Porque como que nós vamos... Tá, e a linguística aqui no Brasil, né? Nós temos também uma fase histórica em que foi implantada, não por acaso, né, com muitas resistências, com muitas divergências, né? Nós tínhamos aí um modelo, um padrão de ensino e aprendizagem de língua e vem alguém aparece com uma teoria que começa a flexibilizar. Então, o que nós precisamos compreender é que a nossa língua, ela faz parte de uma língua romana latina, né? Que essa, por conta da expansão romana, chegou-se a Portugal, e em Portugal houve-se aí com a junção de povos, não dá para manter uma língua homogeneizada, mesmo que se tente dominar com a língua única, mas nós temos latins, e não um latim. E esses latins, nós tínhamos dois, pelo menos, aqui. O termo urbanos, veja, o próprio nome já dá. Urbanos, urbano, algo que vem de uma elite, de um grupo específico, que tem uma certa cultura, um certo domínio. E os termos usuais, uso, o que é usado pelo artesão, pelo cabeleireiro, pelo soldado, pelas pessoas na praça. Então, o que nós precisamos compreender? Que foi os termos usuais, sim, o latim coloquial, aquele latim considerado errado, considerado feio, considerado, né? Foi desse latim coloquial falado pelo povão, foi esse latim que surgiram as línguas românicas, que são o francês, o italiano, o espanhol e o português.
de Portugal e posteriormente, após aí o século XVI, com todo o período da nossa violenta colonização, o português brasileiro. Então, o português de Portugal e o português também do Brasil. Importante vocês saberem isso, porque muitas coisas hoje que a gente considera errado e tal, veio de lá, né? E muitas coisas que é errado hoje era certo naquele período. Então, a gente tem que analisar muito os fatos linguísticos para além do que nós vemos aí em debates de redes sociais de pessoas que usam isso para denegrir o outro, diminuir o outro, a cultura do outro, certo, pessoal? Importante saber que o nosso português brasileiro que nós falamos hoje veio do latim usual, do latim do povão, não foi do latim da elite, porque foi o povão que veio para cá, né? Os navios, os degredados, que vieram para cá e ficaram aqui colonizando, desbravando, matando, certo? Vamos lá? Entramos aqui na parte final da unidade 3, que é a gramática histórica comparativa. Então, nós estamos ainda nesse período de linguística histórica, especificamente no século XIX, vejam, nós já estamos raspando aí no século XX, né, onde entra toda a teoria de Saussure, onde ocorre uma mudança, onde Saussure abre a gaveta bagunçada em relação aos estudos da língua e dá aquela arrumada, padroniza, teoriza, né, coloca cientificidade, né. O que eu quero que vocês observem é a palavra mãe e pai em diversas línguas. O sânscrito, que é considerada aí a língua da língua, a língua primeira, a língua mãe, né? O sânscrito, o latim, o grego, o alemão, o inglês e o português. Eu quero que vocês percebam a semelhança. Veja lá no sânscrito: matar, mater, meter, mutter, moter, mãe. Então, veja que há uma semelhança aqui da letra M, da vogal A, né, que ela vai ter um predomínio aqui. Então, assim, a letra T, que tem aqui em latim, em grego, em alemão, em inglês, também no sânscrito. Observe aqui a letra, o pai, né? Ó, pitar, pater, pater, vater, fater. Vejam vocês também que nós percebemos semelhanças de letra, de elementos, de vogais, algumas consoantes, algumas diferenças, mas elas caminham meio que uma certa semelhança. Vejam, gramática, histórica, comparativa. O próprio nome, com esse exemplo aqui de mãe e de pai, gente, o próprio nome já vê mais ou menos o que eles estudavam, o que eles buscavam. Eles comparavam várias línguas, né? Uma palavra, por exemplo, mãe em várias línguas, buscando o quê? A língua mãe de todas as mães. E esse era o método que eles tinham naquela época. Não havia computador para compilar dados, né? Não havia esses objetos que compilavam os dados, essa tecnologia que nós temos hoje. E eles faziam isso no braço, né? Comparando naqueles materiais, que o objetivo era chegar, afinal, qual é a língua mãe, a raiz dessa língua que nós falamos hoje? Essa curiosidade. E foi um período importante dos estudos, dentro desses estudos históricos da linguística. Continuando, aí nós chegamos na neogramática, no último período aí do século XIX, em que o próprio nome diz, olha, neo, novo. Na verdade, os neogramáticos, gente, eram comparatistas. Sabe aquele grupo que discorda? Né? Sempre tem o grupo que discorda. Então, os comparatistas eram jovens estudantes da Universidade de Leipzig, na Alemanha, mais ou menos aí no ano de 1787. Então, esses neogramáticos, eles começaram a discordar do método dos comparatistas, né? Haviam bastante reflexões na época, e o que eles fizeram com essa gramática histórica comparativa? Eles botaram mais rigor científico. Então, aquilo que os comparatistas não conseguiam descobrir, a origem daquela palavra, eles falavam que era um acaso, ou deixavam para lá, ou dava alguma denominação, e os neogramáticos, eles botaram um pouco mais de rigor científico, e eles estudaram com mais afinco essas semelhanças
e essas diferenças também. E aqui nós entramos em 3 itens que eram estudados pelos neogramáticos. Um deles era as leis fonéticas. Leis fonéticas, o próprio nome diz, né? São as leis em relação aos sons. Todas as palavras que tinham um CL no final, no começo, elas tinham um processo de mudança e mudava o L para o CH. Veja aqui, no latim era clamar. No nosso português, isso mudou para chamar. Esse é um exemplo de leis fonéticas. Tem outras questões, gente, de analogias, ou seja, de semelhanças. Veja aqui a palavra forestes. Forestes passou por uma mudança entre as comunidades de falantes, foram falando, chegou num processo de mudança que forestes mudou para florestas. Tá, mas onde eles arrumaram essa letrinha aqui, essa consoante L? Analogicamente, por uma questão de semelhança de flor. Então, flor, veja que tem aqui uma letrinha L, flor, floresta. Por semelhanças, eles chegaram a essa definição por meio da analogia, que significa semelhança. Uma outra questão estudada pelos neogramáticos é o relativismo, as leis relativas. Vejam, palavra clown, que era cravo. Então, veja, pelas leis fonéticas, clamar, chamar, né? Clau, cravo. Aqui, pessoal, para nossas mudanças, crau, chegou até nós como cravo. Mas aí você pode me dizer, ué, lá nas leis fonéticas tinha clamar, chamar, por que clau passou para clavo e hoje nós chamamos de cravo? Não seria chavo, né, pelas leis fonéticas? Aqui entra o relativismo, aqui entra o tempo. Os falantes vão determinando também as mudanças linguísticas. Então, eles foram falando clau, clavo e chegou a cravo. Uma determinada comunidade, talvez com certo predomínio e prestígio, passaram até por uma facilidade fonética a falar cravo, em vez de clavo. Veja que a gente, quando diz clavo, dá aquela enrolada na língua no céu da boca, né? Então, quando eles falam cravo, parece que aquilo sai mais aberto. Então, aqui entra o relativismo linguístico, que é explicado por diversos fatores. A história, o tempo, né, a cultura, a predominância, né, de determinados grupos de falantes que falam essa palavra. Certo, pessoal? Aqui, então, nós estamos aqui, fechamos, então, a unidade 3 de uma forma bastante resumida, bastante contida, né? Mas o material está à disposição de vocês. Temos outros materiais, caso queira, caso possa, caso tenham tempo de dar uma lida um pouco mais, se não puderem agora, mais para frente, né, desenvolver aí algum trabalho, algum projetinho. Tem aqui um material que pode auxiliá-los a amadurecer mais sobre essas ideias que foram apresentadas aqui. Alguns livrinhos para vocês, se quiser ampliar sempre o curso, né? Um pouco da história do português, para vocês saberem como que se deu essa transição, essa mudança. A história da linguística, também aqui tem a história da linguística, né? A história da linguística, que vocês vão retomar esses aspectos que eu conversei aqui hoje e que pode ajudá-los. E essa obra filosófica, de um peso filosófico muito grande, que é a obra Crátilo, que eu vou disponibilizar aí também no material, na pasta de material extra, caso vocês queiram ler. Também é bem rapidinho, uma leitura bem tranquila, para vocês entenderem mais todo esse processo aí de como eles denominavam as palavras, se estava relacionado de uma forma natural ou não as coisas. Certo, pessoal? Grande abraço para vocês e até breve, até a próxima. Até mais.